Nas profundezas do sudeste da Turquia, sob o calor árido da região de Şanlıurfa, repousa um dos maiores enigmas da arqueologia moderna. Um lugar que parece gritar contra tudo o que acreditamos saber sobre a origem da civilização. Seu nome é Göbekli Tepe, e sua existência não deveria ser possível. Erguido cerca de 600 anos atrás, esse complexo de colunas monumentais antecede as pirâmides do Egito por mais de 7 milênios e foi construído antes do surgimento da agricultura, da escrita ou das cidades. Quem poderia ter erguido algo tão sofisticado em uma época em que, segundo os livros, os humanos ainda caçavam e coletavam frutos para sobreviver? Cada pedra parece esconder um segredo. Cada símbolo talhado, uma mensagem esquecida pelo tempo. E cada círculo de colunas, uma pergunta que ecoa pelas eras. Será que tudo o que sabemos sobre as origens da civilização está errado? Göbekli Tepe não é apenas um sítio arqueológico. É um grito silencioso do passado. Um testemunho impossível que obriga a humanidade a olhar novamente para si mesma e para o que pode ter vindo antes dela. Mas quem construiu esse templo colossal? E por quê? Milênios antes de qualquer outra civilização, alguém o enterrou cuidadosamente, como se quisesse escondê-lo do futuro? Prepare-se para entrar em um mistério que desafia o tempo, a ciência e a própria história da humanidade. Porque aquilo que foi descoberto sob as areias da Anatólia pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre quem somos, de onde viemos e o que nos guiou até aqui. Era o ano de 1994. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt, do Instituto Arqueológico Alemão, caminhava pelas colinas áridas da Anatólia, no sudeste da Turquia. A paisagem era desolada. Pedras, poeira, silêncio. Nada que indicasse a presença de uma civilização antiga. Mas algo chamou sua atenção. Um pequeno monte artificial, conhecido pelos moradores locais como Göbekli Tepe, Colina Barriguda, em turco. Durante décadas, muitos arqueólogos haviam passado por ali sem dar importância. Acreditavam que aquelas pedras eram apenas os restos de um cemitério medieval ou um abrigo pastoril antigo. Mas Klaus Schmidt viu o que ninguém mais viu. As pedras estavam esculpidas com ângulos perfeitos e superfícies lisas demais para serem naturais. E então, num golpe de intuição, ele decidiu cavar. Nos primeiros dias de escavação, as pás encontraram blocos maciços de calcário, colunas em formato de T. E à medida que a terra era removida, uma estrutura circular começou a surgir. Colunas gigantescas, algumas com 5 metros de altura e até 10 toneladas de peso, dispostas com precisão geométrica. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Nas superfícies das colunas, Schmidt e sua equipe encontraram esculturas em alto relevo. Serpentes, javalis, raposas, escorpiões, aves, felinos e formas abstratas que pareciam símbolos ritualísticos. Era como se cada pedra contasse uma história, como se um povo esquecido tivesse deixado ali uma linguagem feita de símbolos e mitos. E o detalhe mais desconcertante: as datações por carbono mostravam que aquelas estruturas foram erguidas por volta de 9.600 a.C., ou seja, 7.000 anos antes das pirâmides do Egito e 5.000 antes de Stonehenge. Nada parecido existia em nenhum outro lugar do planeta. Segundo a arqueologia clássica, nessa época a humanidade ainda vivia em pequenas tribos nômades, caçadoras e coletoras, incapazes de construir algo tão colossal e organizado. E, no entanto, diante dos olhos de Schmidt, a história humana se reescrevia. Ao perceber o que havia descoberto, o arqueólogo declarou: Göbekli Tepe é o templo mais antigo do mundo. Ele muda tudo o que sabíamos sobre as origens da civilização. Mas com essa revelação vieram as perguntas, e nenhuma delas tinha resposta.
Como um povo primitivo conseguiu mover e erguer colunas de pedra com dezenas de toneladas, sem ferramentas metálicas, sem rodas e sem animais de carga? Como planejaram estruturas geométricas tão precisas? E, principalmente, por quê? Göbekli Tepe não era uma vila, nem um cemitério, nem um palácio. Era um templo, construído antes mesmo de existirem cidades. Um santuário erguido por caçadores-coletores, o que até então parecia impossível. O próprio Schmidt percebeu a contradição. Eles não construíram o templo porque tinham uma civilização. Talvez tenham criado a civilização porque precisavam de um templo. Göbekli Tepe invertia a lógica da história humana. Até aquele momento, acreditava-se que a agricultura havia levado ao surgimento de vilas e estas, com o tempo, à religião. Mas ali, na colina esquecida da Turquia, parecia acontecer o contrário. A fé veio primeiro. E talvez a civilização tenha nascido não da fome, mas da busca pelo divino. À medida que Schmidt e sua equipe avançavam nas escavações, a verdadeira magnitude de Göbekli Tepe começou a se revelar. Não eram apenas pedras empilhadas, eram colunas esculpidas com símbolos e criaturas que pareciam ter saído de um sonho ou de um mito ancestral. As colunas em forma de T se erguiam como guardiãs de um conhecimento perdido. Em suas superfícies, animais cuidadosamente esculpidos contavam histórias desconhecidas. Raposas rastejando, javalis ferozes, aves de presas afiadas, escorpiões ameaçadores e até formas humanas abstratas. Os arqueólogos começaram a perceber padrões. As esculturas não pareciam apenas decorativas, pareciam mensagens codificadas, sinais de rituais ou símbolos de deuses esquecidos. Alguns estudiosos sugerem que cada círculo de colunas representava uma espécie de templo astronômico, um mapa celeste esculpido em pedra, conectando a humanidade a cosmos. Mas a complexidade do local levanta uma questão ainda mais profunda. Quem poderia ter tido conhecimento simbólico, arquitetônico e espiritual tão avançado em uma era que supostamente não conhecia nem a escrita? Alguns teóricos apontam para hipóteses radicais. Talvez Göbekli Tepe seja um resquício de uma civilização perdida, anterior àquilo que chamamos de história, desaparecida após um cataclismo desconhecido. Outros se atrevem a sugerir influências extraterrestres, seres que teriam transmitido conhecimentos impossíveis para a humanidade da época. Mas as evidências mais concretas continuam sendo os detalhes das próprias colunas. Cada animal esculpido carrega simbolismo. O javali representaria força e proteção. O raposo, astúcia e inteligência. O escorpião, talvez a morte, o perigo ou ciclos naturais. E há ainda as figuras humanas, muitas vezes apenas braços e mãos esculpidos, sem rosto. Seriam representações de rituais, ancestrais reverenciados, ou seres míticos que guiavam esses primeiros humanos em seus caminhos espirituais? Outro aspecto intrigante é que nenhuma evidência de habitação foi encontrada. Göbekli Tepe não era uma vila, um mercado ou um lar comum. Era um santuário dedicado ao desconhecido, um local de culto em um tempo em que a religião ainda não deveria existir. Os caçadores-coletores, obrigados a sobreviver dia a dia, teriam parado suas atividades para construir um templo de 10 metros de diâmetro, com colunas de 10 toneladas, apenas pela fé e mais. Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado cerca de 7.000 anos atrás. As camadas de terra cobriram o templo, preservando-o para que ninguém o encontrasse até a modernidade. Por quê? Quem teria medo de que esse conhecimento sobrevivesse? Seria um ato de proteção ou de ocultação? Os arqueólogos continuam tentando decifrar os enigmas gravados nas pedras, mas a complexidade desafia qualquer interpretação simples. Göbekli Tepe nos força a repensar nossas suposições sobre os primórdios da humanidade.
Será que a espiritualidade, e não a sobrevivência, foi o primeiro impulso para a nossa civilização? E à medida que o sol se punha sobre as colinas da Anatólia, as colunas erguendo suas sombras longas, parecia quase impossível acreditar que, há mais de 11.000 anos, mãos humanas e talvez outros mistérios tenham esculpido algo tão monumental e enigmático. Göbekli Tepe permanece, até hoje, como um portal para o passado perdido, um enigma que desafia arqueólogos, historiadores e até mesmo aqueles que ousam imaginar civilizações desaparecidas ou visitantes de outros mundos. O que torna Göbekli Tepe ainda mais desconcertante não são apenas suas colunas monumentais ou os símbolos enigmáticos, mas a natureza de seus construtores. Em um período histórico em que a humanidade ainda vivia em pequenas tribos nômades, sobrevivendo da caça e da coleta, como um grupo de pessoas poderia conceber, planejar e erguer estruturas tão complexas? Arqueólogos se deparam com paradoxos que desafiam a lógica. Movimentar pedras de até 10 toneladas, sem rodas, sem metal, sem animais de carga conhecidos. Organizar colunas em círculos precisos, sugerindo planejamento arquitetônico avançado. Escrever histórias e símbolos numa época em que a escrita ainda não existia. As hipóteses tradicionais tentam explicar que tribos caçadoras poderiam se unir ocasionalmente para rituais coletivos de grande escala, talvez motivadas por fés ou medos ancestrais. Mas isso só resolve parte do enigma. A escala de Göbekli Tepe é muito além do que seria esperado de grupos nômades. Alguns especialistas sugerem que os construtores eram uma sociedade pré-agricultural avançada, uma civilização perdida que desapareceu antes que pudessem deixar outras evidências. Aldeias, utensílios, artefatos cotidianos. O templo teria sido o núcleo espiritual de uma cultura superior, esquecida pelo tempo. Outras teorias mais ousadas se aventuram no território do impossível, influência de civilizações antigas desconhecidas que teriam desaparecido em catástrofes pré-históricas. Ajuda externa, talvez de seres vindos de fora da Terra, segundo teóricos que estudam Göbekli Tepe sob a perspectiva de visitantes antigos. Independentemente da origem, há um fato incontestável. O conhecimento necessário para construir Göbekli Tepe estava presente. Isso nos força a questionar como o humano pré-histórico adquiriu habilidades avançadas de engenharia, arte e simbolismo antes de qualquer civilização registrada. As pistas podem estar nas próprias colunas. Alguns símbolos parecem representações astronômicas, possivelmente mapeando estrelas e constelações. Outros podem indicar cerimônias espirituais complexas, rituais de passagem ou culto a divindades ainda desconhecidas. E ainda há o mistério do enterro deliberado do templo. Por que uma sociedade que investiu tanto tempo e esforço em sua construção decidiria ocultá-lo? Talvez para preservá-lo, talvez para proteger um segredo, ou talvez para apagar a memória de algo que não deveria sobreviver ao tempo. Göbekli Tepe, então, nos obriga a olhar para os construtores como humanos extraordinários ou algo além do humano, que desafiou as limitações de sua era. Enquanto arqueólogos continuam a escavar e teorias florescem, a colina permanece silenciosa. Ela guarda em si o maior enigma da pré-história. Não apenas como foi construída, mas quem realmente erigiu essas colunas e por que decidiram se esconder do futuro. Enquanto arqueólogos escavam e estudam cada coluna e símbolo de Göbekli Tepe, surge uma pergunta que desafia a razão. Como um templo tão monumental pôde ser erguido tão cedo na história humana? As teorias são variadas, muitas vezes conflitantes, e algumas chegam a desafiar a lógica científica tradicional. 1. A civilização perdida. Uma das hipóteses mais aceitas por estudiosos é que Göbekli Tepe foi construído por uma sociedade pré-agricultural avançada, hoje perdida para a história.
Talvez eles tenham desenvolvido técnicas de engenharia, organização social e simbolismo religioso que desapareceram completamente, deixando apenas este templo como testemunho de sua existência. Essa teoria sugere que a história da humanidade, como a conhecemos, pode estar incompleta. O surgimento da agricultura e das cidades, que tradicionalmente é apontado como a base da civilização, talvez tenha sido uma consequência do impulso espiritual e ritualístico, e não o contrário. Em outras palavras, a fé teria precedido a civilização, um conceito revolucionário para arqueólogos e historiadores. 2. Visitantes do céu. Teorias mais controversas apontam para influências externas, seres que teriam transmitido conhecimento avançado à humanidade. Os defensores dessa ideia argumentam que o tamanho das pedras, a complexidade arquitetônica e os símbolos desconhecidos não poderiam ter sido criados apenas por caçadores-coletores. Seriam os deuses, seres vindos das estrelas? Mensageiros de um passado distante que guiaram a humanidade? Apesar de audaciosa, essa teoria ganha força diante da impossibilidade aparente. Colunas de 10 toneladas movidas sem tecnologia avançada. Esculturas precisas e simbólicas que parecem mapear o cosmos. Enterro deliberado do templo, como se quisessem que ninguém encontrasse o segredo por milênios. 3. Astronomia e ciclos da natureza. Alguns pesquisadores sugerem que Göbekli Tepe possuía funções astronômicas e calendáricas, permitindo aos seus construtores acompanhar ciclos de estrelas e planetas. As colunas poderiam marcar constelações, eclipses e fenômenos naturais importantes para a sobrevivência e rituais da comunidade. Neste caso, o templo seria simultaneamente religioso, científico e social, um centro que unia conhecimento prático e espiritual. O mistério que persiste. Apesar de décadas de estudo, muitas questões permanecem sem resposta. Quem eram esses construtores? Como conseguiram manipular pedras gigantescas e criar símbolos tão elaborados? Por que decidiram enterrar sua própria obra-prima, escondendo-a do futuro? Göbekli Tepe nos força a confrontar algo desconfortável. Nossa história talvez seja apenas uma sombra da realidade. O templo é um lembrete de que, mesmo no início da humanidade, havia um impulso por algo maior, um desejo de tocar o divino, de registrar conhecimento e de transcender os limites do cotidiano. E enquanto os mistérios permanecem, as colunas continuam de pé, silenciosas e imponentes, guardando segredos que desafiam séculos de pesquisa e nos convidam a imaginar. Será que nossa história começou com a agricultura ou com a fé? Uma das maiores incógnitas de Göbekli Tepe não é apenas sua construção, mas o fato de que foi deliberadamente enterrado. Após milênios de uso, alguém decidiu cobrir o templo com toneladas de terra e entulho. Uma decisão consciente que preservou a obra para o futuro, mas também escondeu sua história por milhares de anos. Por que fazer isso? Proteção ou ocultação? Alguns arqueólogos sugerem que o enterro foi uma forma de proteger o templo, preservando-o contra intempéries e ameaças naturais. Outros, porém, veem um ato muito mais simbólico: apagar o acesso ao conhecimento que ele guardava, talvez porque o poder do templo, espiritual ou social, não deveria permanecer disponível. Esse ato de esconder um monumento tão grandioso levanta uma pergunta inquietante. O que existia naquele lugar que precisava ser protegido do futuro? Símbolos e mistérios. As colunas de Göbekli Tepe permanecem como mensageiros silenciosos de uma sabedoria esquecida. As esculturas e símbolos, animais, formas humanas e figuras abstratas, nos lembram que mesmo em uma época de sobrevivência diária, o ser humano buscava compreender o cosmos e seu lugar nele. Talvez o templo fosse uma escola espiritual, um observatório celestial, ou um santuário dos deuses perdidos, cujos segredos não deveriam ser revelados até agora. Reflexão final.
Göbekli Tepe nos confronta com uma verdade perturbadora. A história que conhecemos é apenas um fragmento do que realmente ocorreu. Talvez existam outras civilizações esquecidas, templos ocultos e conhecimentos enterrados que aguardam para serem descobertos. E enquanto caminhamos pelas sombras dessas colinas, olhando para as colunas imponentes que desafiam o tempo, percebemos que a busca pelo conhecimento e pelo divino é tão antiga quanto a própria humanidade. Göbekli Tepe não é apenas uma relíquia arqueológica. É um lembrete de que o humano sempre buscou o extraordinário, que a fé, a curiosidade e o mistério andam lado a lado desde os primórdios da civilização. E talvez, por entre os séculos e a terra que cobriu suas colunas, ainda haja respostas esperando para serem desenterradas. Respostas sobre quem éramos, quem somos e para onde podemos estar destinados. Enquanto arqueólogos estudam cada coluna e símbolo, fica claro que Göbekli Tepe não se encaixa nas explicações tradicionais da ciência. Experimentos e análises revelam que as colunas foram esculpidas com precisão impressionante, usando apenas ferramentas de pedra. Alguns blocos mostram marcas que indicam conhecimento avançado de engenharia, como alavancas e técnicas de distribuição de peso. Não há evidências de moradias ou infraestrutura associada, como se o templo existisse isolado, apenas para rituais ou observações. Além disso, a complexidade simbólica das esculturas desafia interpretações simples. Podem ser representações de animais sagrados, mapas estelares ou códigos de uma sabedoria antiga. O que sabemos com certeza é que, em pleno período pré-agricultural, os construtores possuíam uma visão do mundo muito além da sobrevivência cotidiana. Göbekli Tepe também desafia a cronologia da história. A arqueologia tradicional acredita que civilizações complexas surgiram após a agricultura, cerca de 9.000 a.C. Mas o templo mostra que a espiritualidade, a organização social e a engenharia existiam antes do previsto. Este capítulo nos lembra que, às vezes, a ciência encontra algo que a história não consegue explicar e que os mistérios do passado ainda podem nos ensinar lições surpreendentes sobre o potencial humano e a busca pelo transcendente. Mesmo enterrado por milênios, Göbekli Tepe continua a falar com o presente. Suas colunas silenciosas e símbolos antigos carregam uma mensagem que desafia arqueólogos, historiadores e curiosos. A fé e a busca pelo divino podem preceder a civilização. O conhecimento pode existir antes das ferramentas que acreditamos necessárias. Segredos do passado podem estar enterrados, aguardando para serem revelados no momento certo. Göbekli Tepe nos obriga a repensar a história da humanidade. Talvez nossos antepassados fossem mais avançados e conscientes do que imaginamos. Talvez existam outros templos, outras civilizações esquecidas, segredos que ainda não chegaram à luz. E enquanto o vento sopra pelas colinas da Anatólia e a poeira cobre os caminhos antigos, percebemos que Göbekli Tepe não é apenas um templo. É um enigma eterno, um chamado para que olhemos para o passado com olhos curiosos, questionadores e reverentes. Ele nos lembra que mesmo antes das cidades, da escrita ou da agricultura, o ser humano já buscava algo maior do que si mesmo. No silêncio das colunas e nas sombras dos símbolos, permanece uma certeza. A história que conhecemos é apenas uma parte daquilo que realmente aconteceu. E Göbekli Tepe, o templo que não deveria existir, continuará a desafiar gerações, mantendo viva a chama do mistério e da descoberta. Göbekli Tepe não é apenas um local arqueológico. Ele é um portal para o passado, um lembrete de que a história humana é muito mais complexa e misteriosa do que qualquer livro pode contar. Enquanto caminhamos entre as colunas monumentais, sentimos a presença daqueles que as ergueram há mais de 11.000 anos.
Suas mãos, guiadas por fé, conhecimento e talvez segredos que jamais compreenderemos totalmente, deixaram marcas que resistiram ao tempo. O templo nos ensina algo fundamental: que a busca pelo divino é tão antiga quanto a própria humanidade. Que a curiosidade, a arte e a espiritualidade podem florescer mesmo em eras de sobrevivência extrema. E que o mistério é parte da experiência humana, instigando-nos a explorar, questionar e aprender. Hoje, ao contemplar Göbekli Tepe, não podemos apenas admirar sua grandiosidade. Devemos refletir sobre o que nos conecta a nossos antepassados e sobre os enigmas que ainda aguardam para serem desenterrados. Pois talvez, ao olhar para este templo, estejamos também olhando para nós mesmos, para nossa sede de significado, nosso desejo de tocar o extraordinário e nosso impulso de criar algo que transcenda o tempo. Se você ficou fascinado por este enigma, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas teorias nos comentários. Ajude-nos a continuar explorando mistérios como Göbekli Tepe e outros segredos esquecidos da história humana. Afinal, cada pedra, cada símbolo e cada história tem algo a nos ensinar. Basta estarmos atentos para ouvir.